Segunda referência que eu trouxe para essa nossa conversa, né? Da dicotomia público e privado como determinante da política educacional. Essa dicotomia, essa separação, essa oposição, se manifesta em duas dimensões. Numa primeira dimensão, o público se opõe ao particular porque o público não pode ser secreto. O particular pode. Por outro lado, o público se opõe, né, ao particular no sentido do privado, né, no sentido daquilo que não tem a ver, né, com o bem comum, no sentido daquilo que eventualmente pode até gerar determinado tipo de bens, mas sempre serão bens localizados e particularizados. Bem, tomando isso como referência, o bem comum é inevitavelmente, né, o atributo obrigatório da educação pública. E os interesses localizados, né, e a circunscrição dos objetivos são também, inevitavelmente, né, ou devem ser, né, e certamente são, as características da educação privada. Ao meu ver, não há conciliação possível entre educação pública e educação privada. Porque há uma diferença substancial e não apenas acidental. E essa é uma questão para um outro tempo, para um outro momento. Mas o que acontece? Quando nós pensamos na educação pública e na educação privada, há uma diferença abissal, né? Abismal. E essa diferença a percepção dessa diferença tende a ser toldada, né? As pessoas são levadas a crer que, afinal de contas, as diferenças não são tão grandes assim. Ao meu ver, a diferença é fundamental e é preciso que ela fique clara, né? Mas quem está na educação pública está em busca da realização do interesse coletivo. Quem está na educação privada está em busca da ampliação do lucro, pura e simplesmente. E não dá para conciliar essas duas coisas. Posto isso, e para fechar um pouco, né, essa segunda referência, quando a gente vai à Constituição, né, da República Federativa do Brasil, né, e quando a gente vai à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente encontra uma referência aparentemente muito sugestiva, certamente mas também intrigante, né? Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto, né, a Constituição Maior, né, estipulam a obrigatoriedade do princípio da gestão democrática. Só que, apesar de ser posto como princípio, ele só é posto como obrigação para a educação pública. Quer dizer, o que acontece, né, com a gestão democrática na Constituição, não é em qualquer lugar, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também não é em qualquer lugar. A gestão democrática simplesmente não é determinada como necessária, como imprescindível para a educação privada. E disso, ainda que seja muito desconfortável, né, nós tomarmos ciência e consciência, disso decorre em duas perguntas inevitáveis. Ora, se aquilo que é posto, né, pela mesma Constituição, né, e pela Lei de Diretrizes e Bases para a educação pública é posto só para a educação pública, então talvez não seja um princípio, né, que não é alguma coisa de aplicação geral. Agora, se aquilo que é posto, né, apenas para a educação pública, né, podendo ou não ser considerado como princípio, é dispensado para a educação privada, então isso sugere uma outra coisa de igual gravidade. Sugere que a democracia, propriamente dita,
essa, né, conquista da humanidade pela qual todos zelamos, né, e que todos proclamamos, ela simplesmente não precisa estar na educação privada. Ela só precisa estar na educação pública. Ou seja, a democracia não é inerente à ideia de educação quando se trata da educação privada. Até porque, se ela fosse, né, inerente, ou se ela, pelo menos em parte, estivesse presente, negociações do tipo, né, dessa simplesmente não teriam como acontecer.